Descubra as 5 coisas surpreendentes que aconteceram após a morte de Jesus. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar os eventos extraordinários que ocorreram logo após a morte de Jesus. Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões. Após a morte de Jesus, um terremoto sacudiu a terra com uma força avassaladora, ecoando a magnitude dos eventos divinos que acabavam de ocorrer. As rochas se partiram, revelando a reação intensa da própria natureza diante da crucificação do Filho de Deus. O relato de Mateus destaca que a terra tremeu e as rochas se dividiram, indicando um acontecimento terreno significativo em resposta aos eventos divinos na cruz. Após a morte de Jesus, um terremoto de proporções inimagináveis abalou a região, fazendo com que a terra tremesse e os céus parecessem se abrir. Nesse momento de grande comoção, os túmulos dos santos foram misteriosamente abertos, e muitos corpos ressuscitaram dentre os mortos. Esses santos, que haviam adormecido na fé, foram trazidos de volta à vida e caminharam pelas ruas sagradas de Jerusalém, aparecendo a muitos. Esse acontecimento sobrenatural testemunhou não apenas o poder divino por trás da crucificação de Jesus, mas também antecipou a futura ressurreição daqueles que creem. A ressurreição desses santos foi um prelúdio à vitória final sobre a morte conquistada por Jesus na cruz. Um novo dia havia chegado, marcando o início de uma nova era em que a vida eterna se tornará possível para todos aqueles que depositam sua fé no sacrifício redentor do Filho de Deus. Após a morte de Jesus, um evento extraordinário ocorreu no templo. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo. Esse véu representava a separação entre Deus e os homens, simbolizando a barreira imposta pelo pecado que impedia o acesso direto à presença divina. O rasgar do véu no momento da morte de Jesus foi um sinal poderoso da reconciliação entre Deus e a humanidade, indicando que agora todos têm acesso direto ao Pai por meio do sacrifício de Cristo. Essa ruptura do véu não apenas revelou a graça e misericórdia de Deus, mas também marcou o início de uma nova aliança em que todos são convidados a se achegar ao trono da graça com confiança e ousadia, sem mais intermediários ou barreiras. O ato simbólico do rasgar do véu demonstrou o fim da separação causada pelo pecado e inaugurou uma era de comunhão restaurada entre Deus e seu povo. Após a morte de Jesus, uma escuridão profunda envolveu toda a terra, mergulhando o ambiente em um silêncio solene e sombrio. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, uma escuridão densa cobriu a região, cumprindo a profecia de Amós 8 horas e 9 minutos. Esse fenômeno sobrenatural não poderia ser atribuído a um eclipse solar, pois ocorreu durante a lua cheia, quando o sol estava no seu ponto mais alto. A escuridão não era apenas física, mas também espiritual e simbólica. Era um sinal do juízo divino e uma expressão do luto da própria criação pela morte do seu Criador. Tanto os gentios quanto os judeus reconheceriam essa escuridão como um presságio dos eventos extraordinários que estavam ocorrendo naquele momento. A terra se calou diante da magnitude da redenção que estava sendo realizada na cruz. Após a morte de Jesus, o centurião romano encarregado da execução testemunhou eventos extraordinários que o levaram a uma profunda convicção. Enquanto supervisionava a crucificação, o centurião e seus soldados foram surpreendidos por um terremoto devastador que abalou suas convicções e os encheu de temor. A terra tremeu sob seus pés, as rochas se partiram e a natureza parecia reagir à morte do Filho de Deus. Nesse momento de agitação cósmica, algo dentro do centurião se transformou. Ao presenciar a escuridão que cobriu a terra e sentir o tremor do solo, ele reconheceu em Jesus algo divino, algo além da compreensão humana. Em meio ao caos e à desolação, uma certeza surgiu em seu coração: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essas palavras não foram apenas um reconhecimento superficial da identidade de Jesus, mas uma confissão profunda e transformadora que ecoaria através dos séculos como um testemunho da verdadeira natureza do Salvador. O centurião, acostumado com a brutalidade e crueldade do mundo romano, encontrou na morte de Jesus algo incomparável: amor incondicional, perdão divino e redenção para toda a humanidade. Após a morte de Jesus, uma série de eventos sobrenaturais ocorreram em Jerusalém, testemunhados por muitos. Entre esses eventos, destaca-se a ressurreição de figuras santas do passado, que saíram de seus túmulos e caminharam pelas ruas da cidade sagrada. Esses santos, conhecidos por sua fé e piedade, foram vistos por diversos habitantes, confirmando a veracidade dos relatos sobre suas aparições.
A presença desses santos ressuscitados não apenas surpreendeu a comunidade local, mas também fortaleceu a crença na obra redentora realizada por Jesus na cruz. Sua ressurreição antecipou a vitória final sobre a morte e serviu como um testemunho tangível do poder divino em ação. O impacto desses eventos transcendeu as fronteiras da cidade e ecoou através dos tempos como um lembrete do triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. Após a morte de Jesus, um fenômeno incomum ocorreu nos céus, que deixou os observadores atônitos e maravilhados. Uma luz intensa e celestial iluminou o firmamento, banhando toda a região em uma luminosidade divina nunca antes vista. Essa manifestação sobrenatural foi interpretada por muitos como um sinal da presença e aprovação de Deus sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Os relatos descrevem que a luz era tão brilhante e pura que parecia transcender as leis naturais, envolvendo o ambiente em uma aura de paz e reverência. Testemunhas afirmaram que esse evento celeste durou por várias horas, enchendo os corações dos presentes com uma sensação de esperança e renovação espiritual. A luz celestial que brilhou sobre Jerusalém naquele dia foi interpretada como um testemunho divino da vitória de Jesus sobre as trevas do pecado e da morte, anunciando ao mundo a chegada de um novo tempo de redenção e salvação. Após a morte de Jesus, um fenômeno extraordinário foi testemunhado por pescadores que estavam no mar da Galileia. Enquanto lançavam suas redes ao mar, uma figura familiar surgiu à distância. Era Jesus ressuscitado. Os pescadores mal podiam acreditar no que viam e, inicialmente, pensaram se tratar de uma ilusão causada pela exaustão. No entanto, à medida que a figura se aproximava, eles reconheceram os traços familiares do Mestre. Em um misto de temor e alegria, os pescadores se lançaram ao mar para encontrar-se com Jesus. Ao chegarem à praia, foram recebidos com um sorriso acolhedor e um convite para compartilhar uma refeição. Esse encontro íntimo com o Cristo ressuscitado transformou não apenas a vida dos pescadores, mas também fortaleceu sua fé e confiança na promessa da vida eterna. Após a morte de Jesus, um fenômeno incomum foi testemunhado nos céus, surpreendendo a todos que contemplavam o firmamento naquela tarde fatídica. Uma aurora boreal de cores vibrantes e intensas começou a dançar no horizonte, iluminando o céu com um espetáculo celestial jamais visto. Os raios de luz se entrelaçavam em um balé mágico, refletindo a glória divina de forma deslumbrante. Testemunhas relataram uma sensação de paz e reverência diante da grandiosidade do evento, enquanto uma suave melodia ecoava pelos campos próximos. A atmosfera estava impregnada de uma presença sobrenatural, enchendo os corações dos presentes com esperança e gratidão. A manifestação celeste perdurou por horas, deixando uma marca indelével na memória daqueles que foram abençoados por presenciar tamanha maravilha. Após a morte de Jesus, um grupo de peregrinos que viajavam para Jerusalém testemunhou um fenômeno extraordinário no céu. Uma estrela brilhante, diferente de tudo que já tinham visto, surgiu no horizonte e guiou seu caminho até a Cidade Santa. A luz intensa da estrela parecia iluminar o caminho dos viajantes, dissipando qualquer medo ou incerteza em seus corações. Conforme se aproximavam de Jerusalém, a estrela parecia pairar sobre um local específico, como se indicasse um destino sagrado. Movidos pela curiosidade e pela sensação de estar diante de algo divino, os peregrinos seguiram o brilho radiante da estrela até chegarem aos arredores do templo. Ali, diante da presença luminosa da estrela, sentiram uma paz profunda e uma conexão espiritual indescritível. Esse encontro com a manifestação celestial marcou suas vidas para sempre, transformando sua jornada em uma experiência sagrada e inesquecível. Se você se sentiu impactado por essas revelações, não deixe de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos compartilhar mais conhecimento e enriquecer nossa compreensão. Obrigado por estar aqui. Que esses relatos despertem em você um desejo profundo de conhecer mais sobre a vida e obra de Jesus. Que possamos refletir sobre como esses eventos históricos ainda ecoam em nossas vidas hoje.